Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas nesse vídeo com Jorge Elahá. Todos os dias vemos dores, injustiças, perdas e situações que parecem não ter explicação. Diante disso, uma pergunta silenciosa ecoa dentro de muitas pessoas, especialmente nos momentos mais difíceis da vida. Se Deus é bom, por que permite tudo isso? Talvez você mesmo já tenha pensado assim em algum momento. Talvez tenha olhado para uma situação difícil e questionado o sentido de tudo, tentando encontrar uma resposta que aliviasse o coração. Mas e se o sofrimento não for um castigo? E se ele for, na verdade, um processo de aprendizado? A espiritualidade nos mostra que nem toda dor vem de fora. Muitas vezes, ela nasce dentro das nossas próprias escolhas, das nossas atitudes e até de histórias que trazemos de outras existências. E isso muda tudo. Hoje você vai entender algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a dor, a justiça divina e o sentido da vida. Fica comigo até o final porque essa reflexão pode abrir sua mente e tocar profundamente o seu coração. Se essa mensagem já faz sentido para você, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu quero entender o propósito da vida. Que bom. Eu vou começar com uma pergunta que as pessoas fazem a mim, Elahá. E elas têm muitas dúvidas com relação a isso, com relação ao sofrimento do homem na Terra, com relação a tantas desigualdades sociais, né, que as civilizações passam na Terra, e elas não entendem por que sofrem tanto. E a pergunta é nesse sentido. No mundo há muitas injustiças, sofrimento, de tempos em tempos. Parece que uma nuvem escura paira sobre nosso planeta. Se Deus, a pergunta é essa, se Deus pode tudo, por que não livra a humanidade desse sofrimento medonho? É uma boa pergunta. Por que motivo Deus, sendo tão bom, não nos poupa do sofrimento? A grande pergunta que se precisa fazer antes dessa é: dos nossos sofrimentos, quais deles são efetivamente gerados por Deus e qual deles são gerados por nós próprios? Se nós formos perceber, uma boa quantidade daquilo que nos acontece decorre da nossa própria imprudência, da nossa própria incúria, da maneira como nós nos comportamos, a forma como nós vivemos a nossa existência. E por esse motivo, nós vamos observar que muitas dores, muitas doenças, muitos dramas, a própria fome, não é um fenômeno que a gente possa responsabilizar Deus por ele, mas o homem em si é responsável por boa parte dessas dores. E essas dores que acontecem causadas pelo próprio homem, elas são resultado da nossa imperfeição moral. E por que Deus não corrige isso? Porque somos espíritos de um grau de evolução, chamado provas e expiações, que nós necessitamos de determinadas experiências para aprendermos a ser melhores. Nós somos almas muito, muito difíceis, egoístas, orgulhosas, muito indiferentes à dor do semelhante, distantes de Deus. Temos um problema grave de relacionamento com as outras pessoas. Então, exatamente pelas nossas fragilidades emocionais, o homem ainda precisa de determinadas experiências para que ele consiga se libertar das suas imperfeições. Então, nós temos um quadro de dores que decorre da causa humana, dos fenômenos que sejam relacionados ao próprio espírito humano. E temos um segundo tipo de problema que nós não damos causa a eles. São fenômenos que nós não contribuímos, e a gente nasce cego, tem uma condição de uma doença congênita, um problema aqui de uma bala perdida, sofrimentos para os quais nós não colaboramos e que acabam nos acontecendo. Esses sofrimentos que não possuem uma causa objetiva por nós, o Espiritismo diz que são de causas anteriores. São fenômenos ocasionados exatamente pela dificuldade que nós temos de lidar com o nosso próprio passado. Nós temos uma história muito grande no ontem, de muitos delitos, muitas culpas, muitos erros, muitos equívocos, e hoje
Essas ações que nós praticamos no passado, elas estão presentes no hoje, produzindo sofrimentos que nós aparentemente não demos causas a eles. Então, resumidamente, a razão do sofrimento humano são duas. Uma, o próprio homem, nossa própria imperfeição. E Deus não retira esse sofrimento porque é através dele que nós iremos conseguir aprender a sermos melhores. A gente vai melhorando nesse contato ao longo da história, vamos aprendendo a lidar com o semelhante. Nós tínhamos práticas muito piores, nós escravizávamos, nós promovíamos guerras para tomar território, nós tínhamos uma vida muito mais violenta. Com o tempo, a gente foi substituindo o direito, a força do direito, pelo direito da força. E isso foi promovendo mudanças até significativas na nossa sociedade. Ainda tem muito para fazer, mas é exatamente vivendo essas experiências dolorosas que a gente vai aprendendo. Essa é a primeira tipo de situação. E a segunda é naquela que a gente não contribuiu e que decorre do nosso próprio passado. No ontem, cometemos determinados equívocos que justificam os sofrimentos de hoje. Gostaria de terminar a minha fala com uma parábola. Isso não é verdade, é apenas uma parábola, para que a gente tenha uma noção de como é que as coisas são. Céu e inferno, na visão da doutrina espírita, não existem. Céu e inferno, na visão da doutrina espírita, não existem. Mas eu vou contar uma parábolazinha sobre céu e inferno, embora não exista. Dizem que o inferno é um lugar horrível, cheio de problemas, onde todo mundo grita e ninguém se entende. É um local realmente infernal. Por quê? Porque lá as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Em vez de virar para dentro, na direção da boca, o cotovelo no inferno vira para fora. Então as pessoas não conseguem se alimentar. Então eles ficam desesperados, querendo comer e não conseguem. E é uma loucura. É um inferno realmente por conta disso. Já o céu é um local lindo, harmônico, cheio de lições de afeto e de altruísmo, porque lá as pessoas têm o cotovelo virado para fora e não na direção da boca. Ué, mas isso não era no inferno? Pois é, mas no céu também o cotovelo é virado para fora. E lá é lindo. Sabe por quê? Porque como as pessoas não conseguem se alimentar, uma coloca alimento na boca do outro. O dia que nós descobrirmos que nós somos, na verdade, a grande raiz do sofrimento na Terra, as coisas podem mudar profundamente. Mas é preciso que os homens descubram que boa parte dos males do mundo decorrem das questões desta existência. E a outra parte decorre das questões das outras existências. No fundo, nós somos a grande raiz de todo o mal. Perfeito, viu, Elahá? Em cima dessa pergunta, deixe-me fazer outra pergunta que é muito realizada também. E é o seguinte: nós nascemos simples e ignorantes, essa é uma premissa da doutrina espírita, ela traz isso no seu bojo, que os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas algumas pessoas, elas não entendem essa forma utilizada por Deus, que é perfeita, nós sabemos. Mas não poderia Deus nos criarmos? Estou transmitindo uma pergunta das pessoas que a gente ouve. Não poderia Deus nos criar perfeitos, sem passar por todo esse sofrimento? Tirar esse céu aí da sua, esse inferno da sua parábola e só existir o céu? Como é que fica isso? Poderia, claro, Deus poderia ter nos criado puros e perfeitos. Mas onde o mérito? Onde a autoridade moral? De onde sairia a grandeza de nós dizermos que conquistamos por nossas próprias mãos, pelo nosso próprio esforço, todas as virtudes que temos? Nós somos criados simples e ignorantes, desconhecedores de todo o bem e desconhecedores do mal, e desconhecedores de toda a ciência, de todo o conhecimento. E vamos aprender, nós vamos ao longo da nossa vida, pelas diversas existências, aprendendo e desenvolvendo as nossas potencialidades. E é assim que nós ganhamos, no curso dos séculos e dos milênios,
os conhecimentos que nos faltam. Deus poderia ter nos criado puros? Sim, mas é esse que é o sabor da evolução. Nós conquistamos as virtudes, nós aprendemos a ser pacientes, aprendemos a ser bondosos. E todos esses fenômenos, eles vão lapidando as nossas almas e vão fazendo com que a gente se torne melhor. Esse fenômeno, ele é necessário para que os espíritos possam ter uma sensação de conquista, uma sensação de vitória sobre si mesmos. Deus poderia ter nos criado puros? Sim, mas isso tiraria de nós todo o mérito de dizermos que somos almas melhores. Perfeito, que bela resposta, viu, Elahá? Deixa eu ir para o chat aqui, viu? Vou sair de cena um pouco, o pessoal está perguntando muito aqui agora, viu? Senão não dá tempo para atender o chat. Vamos lá. Ivana Araújo, ela diz o seguinte, ó. Ivana, um abraço, viu? O espírito pode escolher estudar e trabalhar no plano espiritual, optando por não reencarnar? Quais as consequências? Boa noite, Ivana. Sim, o espírito pode escolher estudar e trabalhar no mundo espiritual. Claro que pode. A encarnação, ela não é uma coisa que se possa dizer que o espírito tem a obrigação de passar, mas ele sente a necessidade de fazê-lo. Por quê? Porque quando eu estou no mundo espiritual, Ivana, e eu digo assim, não, eu aprendi o perdão, perdão tem que dar perdão. Aquela pessoa que me fez mal, já perdoei tranquilamente. E eu também hoje tenho uma relação com Deus linda, porque eu era uma pessoa descrente, mas hoje eu tenho uma fé inabalável, eu sei perdoar, eu tenho uma fé linda, eu sou uma pessoa super dedicada ao bem. Mas por que eu digo isso? Porque eu estou lá no mundo espiritual, eu estou sem o peso do corpo, estou só com a realidade espiritual e mais. Eu estou de cara para a imortalidade. Eu estou vendo que a imortalidade existe. Eu estou vendo a situação dos espíritos sofredores. Eu não tenho dúvida de que existe vida após a morte. Eu não tenho dúvida de que o bem é bom. Não tenho dúvida. Mas será que isso realmente está enraizado na minha alma? Eu sou realmente bom ou eu penso que eu sou bom? Você quer saber se é bom? Encarna para ver. Porque quando você encarna, o fenômeno da encarnação promove o esquecimento parcial do passado. O mergulho na carne apaga o que pensamos que somos e fica só o que verdadeiramente somos. Então, como eu sobro só com aquilo que eu verdadeiramente sou, eu vou saber se eu sei perdoar. Eu vou saber se eu realmente amo a Deus. Eu vou saber se eu realmente mudei. Porque na carne eu não tenho mais a visão da imortalidade. Eu não tenho mais a leitura espiritual que eu tinha antes. Então, só aquilo que verdadeiramente existe no cerne da minha alma é que acorda comigo no mundo físico. Então, quando eu fico no mundo espiritual, eu posso sim ficar lá, estudar e aprender. Mas se eu encarnar, em uma encarnação, eu provo para mim coisas extraordinárias que demoraria séculos para que eu ganhasse essas mesmas convicções no mundo espiritual. Então, para acelerar a nossa evolução, para garantir um melhor uso do tempo, o espírito se submete ao processo reencarnatório, porque essa é a grande prova para saber se eu mudei ou se eu não mudei. Perfeito aí, tá vendo aí, Ivana? Pergunta boa, resposta boa. Jailson Carlos, lá da TV7. Vamos buscar essa pergunta lá. Não sei de onde ele é. Se for, talvez da Paraíba. Mas vamos lá, Jailson. Elahá, sou seu fã, ele diz. Gostaria de saber sua opinião sobre ainda tantas casas fechadas, quando elas poderiam abrir com os devidos cuidados. Obrigado. Jailson, você tem razão. Realmente nós poderíamos estar com as casas abertas, poderíamos, fazendo o distanciamento social, elas poderiam estar funcionando, com os cuidados que a gente deveria ter, dava para fazer, é verdade. E se alguém pegar Covid e desencarnar por conta de uma casa espírita aberta? O risco é muito alto. O preço que o movimento espírita pagaria seria muito alto. Poderíamos ser tomados à conta de fanáticos, de indiferentes aos conceitos científicos. E isso seria muito perigoso para o movimento espírita.
Sem dúvida poderíamos fazer, mas se alguém sofresse algum problema por conta disso, o preço que nós pagaríamos seria alto demais. Mas eu reconheço que muitas pessoas estão precisando de fazer as suas atividades. Então, o que tem acontecido, eu tenho visto já no Brasil? Algumas casas espíritas estão retornando às reuniões mediúnicas, porque são fechadas e são com trabalhadores, e evidentemente teríamos uma melhor proteção e cuidado com relação a essas coisas. O Espiritismo, ele difere de outros grupos religiosos que precisam abrir para recolher dinheiro. Nós não temos essa necessidade. Então, isso nos coloca numa condição favorável. Existem outras religiões que estão muito preocupadas com as suas portas fechadas, porque elas necessitam de abrir para movimentar a máquina. Eles realizam uma série de atividades que necessitam de dinheiro para rodar. O Espiritismo não tem esse tipo de situação. Então, fica muito mais cômodo para nós mantermos as lives, mantermos as reuniões não presenciais. Eu tenho visto agora, mais recentemente, alguns centros espíritas voltando o atendimento fraterno pelo diálogo virtual. E uma casa que eu vi está voltando o atendimento fraterno presencial, mas com distanciamento social. Sem a palestra, a pessoa vem, faz o atendimento fraterno pelo diálogo e em seguida vai embora. Assiste a live em casa, não assiste na casa. Acho que são alguns ensaios, Jailson, que o pessoal está fazendo para verificar se dá certo ou não. Nós temos que pensar na normalidade das coisas, mas temos que, pelo outro lado, pensar nas consequências de um mau passo que a gente possa dar e o preço amargo que o movimento espírita pagaria caso isso viesse a acontecer. Perfeito, viu? Então fica aí para as nossas reflexões, né? Aqui em Ribeira do Pombal, nenhuma casa aberta ainda. Não, né? Todas no atendimento online, atendimento fraterno. Estamos realizando muitos trabalhos, as doutrinárias. Aqui a doutrinária aqui. Quer uma doutrinária melhor que essa? Você sabe que o movimento espírita está reunindo mais do que antes, né? Exatamente. É isso que eu venho observando também. Olha, ontem, uma coisa, Jair. Ontem eu participei de uma live e o pessoal da Casa Espírita disse assim, gente, a nossa casa, durante o período agora da pandemia, ela não está fechada, ela está entreaberta. Olha que bonitinho. Ela está entreaberta. Ela está fechada, mas se você precisar de alguma coisa, bata. Nós estamos aqui para lhe atender. Achei bem curiosa essa estratégia que eles usaram. Que bom, está entreaberta. Bom. Ficamos felizes. Reni Gonçalves, Jorge, boa noite. Admiro muito o seu trabalho. Muita gente está admirando o seu trabalho, viu, Elahá? Oh, meu Deus, então... Não é para menos, viu, Elahá? Pergunta: a quantidade de pessoas na Terra já foi bem menor, fato. Onde estavam os espíritos que hoje pertencem aos novos membros do planeta? Boa pergunta de Reni, viu? A obra Entender Conversando, de Emmanuel, afirma que o planeta Terra possui uma população estimada em 20 bilhões de espíritos. Obras outras falam de 30 bilhões, mas Emmanuel, nessa obra Entender Conversando, cita 20 bi. Então, se são 20 bi, a população do planeta é de apenas 8 bi, tem o quê? 12 pelo menos, ou 22, sei lá, do lado de lá. Então, você pergunta, onde estavam as pessoas, onde estavam os espíritos que hoje estão encarnados na Terra, já que a população cresceu? Estava no mundo espiritual. E o que acontecia? O tempo entre duas encarnações era maior, porque eu tinha menos pessoas na Terra. E havia uma outra questão. A expectativa de vida era menor. A expectativa de vida do Brasil, na década de 60, era 45 anos. Hoje, é 73 anos. Então, nós vamos vivendo mais tempo e ficamos ocupando aqui na Terra. Quando a gente tinha uma expectativa de vida menor, os espíritos encarnavam com mais frequência e gerava mais possibilidade de reencarne. Mas, mesmo assim, o tempo entre duas encarnações sucessivas era menor. Respondendo, portanto, sua pergunta,
a humanidade pode crescer até 20 bi, que ainda tem espírito para encarnar. E se passar de 20, espíritos de outros planetas deverão vir para nos ajudar. Mas, por enquanto, a gente está só com 8 e tem 20 ligados à Terra, ainda tem muito para acontecer. Nós temos, portanto, para cada um encarnado, pelo menos 2 desencarnados. Olha aí. Eu já vi algo nisso também naquele livro Voltei. Tem algo muito semelhante a isso aí, que de Frederick Figner, né? Uhum. Então, uma obra interessante. Sandro Alves, ele faz uma pergunta, sendo assim, dentro daquilo que você abordou anteriormente, Elahá, sendo assim, tudo que nos acontece, boas ou ruins, são os efeitos das nossas ações? Essa palavra tudo é uma palavra muito forte, né? Mas as coisas mais relevantes, porque assim, eu vou me levantar, dou uma topada. Aí, poxa, isso aí é coisa... Não, é uma questão normal, isso aí não é relevante para a existência. Não dá para a gente dizer assim que tudo que acontece, tudo tem uma razão espiritual. Mas as coisas relevantes da existência, sim. As coisas que são mais graves, que são mais significativas, sim. As coisas que acontecem, elas têm a ver conosco, sim, mas não conosco individualmente. Conosco, coletividade. Nós pertencemos a uma comunidade espiritual, que é essa que tem 20 bilhões. O grau de evolução da nossa comunidade espiritual, composta de 20 bilhões de espíritos, comporta essas ocorrências que a gente tem. Essas ocorrências de violência, de desamor, disso, daquilo, estão dentro do quadro, do cenário das possibilidades em função do nosso grau de evolução. Na medida em que nós começamos a não merecer determinadas experiências, elas deixam de acontecer. Às vezes, a gente vê situações nas quais a pessoa está num local e o ladrão vai assaltar uma casa. Ele olha, vou pular o muro daquela ali. O que fez ele pular aquele muro? Qual foi a motivação para ele escolher aquela casa e não a outra? De repente, aquela específica residência tem um imã espiritual por conta das experiências que os seus moradores trazem, ou do ontem, ou do hoje, que ela está desguarnecida, ela está aberta para essa possibilidade de experiência. Uma outra casa que estivesse mais guardada, mais protegida espiritualmente, desestimularia o autor e ele procuraria outra, dizendo, não, aquela ali não, eu vou naquela outra lá. O que é isso? É o imã espiritual que existe e que atrai determinadas experiências de violência, de agressividade, de uma série de fenômenos que tem a ver com o quê? Conosco. Então, aquilo que nos acontece, diria, de relevante, sim, tem a ver com a nossa própria história, tem a ver com aquilo que nós somos. Perfeito. Verônica faz uma pergunta aqui muito interessante, viu? Na área psicológica, viu? Gratidão, Jorge. Gratidão, Jorge, em te ouvi-lo e vê-lo. A fuga psicológica do ser gera somatórias negativas, gerando doenças e sofrimentos no mundo em que vivemos de provas e expiações. É possível viver em plenitude? No mundo de provas e expiações não é possível viver em plenitude. Mas essa pergunta que você faz, ela está em O Livro dos Espíritos, questão 922. Como se pode entender a felicidade no planeta Terra? É possível? E aí os espíritos respondem que a felicidade plena não. Por quê? Porque somos espíritos atrasados, a própria condição do planeta não permite, mas, mesmo considerando o nosso grau de evolução, os dramas do planeta, ele resume a felicidade da Terra em 3 elementos. Primeiro, a posse do necessário, porque não possuir nem o necessário, passar fome e privação, não dá para ser feliz. E também não é ter em demasia, porque também não gera felicidade. Então, é a posse do necessário, você ter aquilo que você precisa, não sente falta de dinheiro para ter sua vida, suas coisas, a posse do necessário. Segundo, a consciência tranquila. O que seria isso? Não faço mal a ninguém, não tenho inimigos, não odeio, não estou planejando vinganças. Então, a segunda seria a questão da consciência tranquila. Eu não roubei, não matei, não machuquei ninguém. Estou em paz comigo mesmo. E a terceira, a fé no futuro.
a compreensão da imortalidade e da proteção de Deus nos nossos dias. Resumidamente, a posse do necessário. 2, a consciência tranquila. 3, a fé no futuro. Esses 3 elementos podem nos dar o alvorecer, digamos assim, do que seja a felicidade num planeta como a Terra, marcado por tantas desigualdades e tantos sofrimentos. Me permita pegar esse gancho aí e trazer aqui uma fala uma vez que eu ouvi de Haroldo. E nesse sentido, Haroldo disse para Bezerra de Menezes, para Emmanuel, achei isso muito interessante. O planeta Terra já é um planeta de regeneração, porque eles já vivem, né, nessa plenitude. Então, essa fala, ela é realmente coerente para essas pessoas? Sem dúvida nenhuma, porque, veja, na verdade, Jailson, o planeta, ele a gente usa um termo que não é muito próprio. Mundo de regeneração. Dá a sensação de que o mundo é que se torna de regeneração. E não é verdade. Quem se torna de regeneração são as pessoas que habitam esse mundo. Cada vez que um indivíduo entra em si mesmo num processo de paz interior e de busca de transformação moral, ele começa a viver um estado de regeneração. Ele, individualmente. Como se fosse um palitinho de fósforo que se acendesse para virar a luz do mundo. Na medida em que as pessoas vão se transformando, um volume maior de pessoas começam a vibrar dentro dessa ideia de se modificar, de se transformar, de procurar um mundo melhor, de tentar as transformações. Então, nós começamos a entrar numa nova realidade espiritual. Então, o que vai acontecendo? A ideia de pessoas em regeneração vai crescendo no planeta. Quando esse número for maioria, o planeta virou regeneração. Por quê? Não tem uma chave para virar. Não é o planeta que vira da noite para o dia a regeneração. São as pessoas individualmente que vão aderindo a essa proposta de vida, e quando isso se torna majoritário, então temos um mundo de regeneração. Dentro dessa ótica, portanto, alguns espíritos, até encarnados na Terra, já vivem em estado de regeneração. Por quê? Porque não querem fazer o mal a ninguém, já pensam mais no coletivo do que propriamente em si próprios, têm uma relação maravilhosa com Deus, têm um senso de justiça altamente desenvolvido e já se libertaram de suas paixões, que são as características apresentadas por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as características dos mundos de regeneração. Tem 3 características essenciais. Primeira, vitória sobre as paixões. 2, acentuado senso de justiça. 3, uma excelente conexão com o Criador. Esses 3 elementos a gente precisa buscar. Tem outros 3 que a gente aparentemente já tem. Corpos materiais, esse a gente já tem. Segundo, não é um mundo superior. Beleza, então, como não é um mundo superior, a gente está nessa condição. Terceiro, que a gente precisa buscar, sensação de alívio por haver vencido as suas dificuldades. Então, são essas outras 3. E uma última, que são 7, que diz que os espíritos de regeneração são almas ainda falíveis e que, se não mantiverem a conduta, volta a encarnar no mundo de provas e expiações. Ufa! Raimundo Doria faz uma pergunta complementar nesse sentido. Parece que estava em sintonia. Ó. Raimundo Doria. No mundo de regeneração, vai ter ainda gente com vaidade, egoísmo, pessoas, né, egoístas, não muito boas ainda espiritualmente, com outros equívocos? Vai porque no mundo de regeneração não é um local de almas redimidas. Repare que o mundo não é de regenerados, o mundo é de regeneração. É para que a gente inicie o processo de busca de transformação interior. Por isso que digo que já há pessoas que vivem num processo de regeneração hoje na Terra. Ser de regeneração não é ser uma alma iluminada, é estar desejoso de se transformar. Por isso que não é tão difícil a gente permanecer na Terra durante o processo da migração. Allan Kardec diz que os que migrarão da Terra são os maus não tocados pelo bem.
espíritos endurecidos que fazem o mal e se comprazem no mal. Não me parece que esse seja o nosso perfil. Nós temos mais o perfil dos maus tocados pelo bem, que a gente faz e chora, se arrepende, lamenta, faz de novo, procura melhorar, pede desculpa, aí depois comete outra falta, se melhora em algumas. Então, a gente está num processo de busca. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir melhorar. Agora, a sociedade como um todo, marcada pelos espíritos de regeneração, é uma sociedade onde já não existe mais, como diz Allan Kardec, as expiações pungentes. Vai ter expiação? Vai, mas essas expiações de passar fome, de miséria, de sofrimento atroz, de doenças terríveis, isso desaparece. Mas vai ter expiação ainda. Por quê? Porque não são almas resolvidas. A gente ainda vai renascer a braços com os nossos conflitos. Ainda vamos ter famílias em que a gente vai precisar se reajustar. Vai ter como irmão uma pessoa que, de repente, não era um grande afeto do passado. Vamos estar a braços com desafios em que a gente vai ter que desenvolver com esforço tarefas no sentido de reajustar o que fizemos de errado, mas sem as expiações dolorosas. Uma pessoa que, de repente, se comprometeu muito na área do meio ambiente vai reencarnar para tentar corrigir as coisas que fez e vai estar motivado a corrigir. Então, não tem a expiação, é uma expiação menos dolorosa, mas ela vai ter, porque ele vai estar ligado ao processo de reconstrução daquilo que a gente vai para expiar. Expiar como? Reflorestando o que ele derrubou. Então, é uma expiação? Mas é uma expiação diferente das que a gente tem hoje no planeta, em que a gente diz, meu Deus, quanta dor! O que é isso? Porque são sofrimentos marcados dos mundos de provas e expiações. Então, João Dória não, Raimundo, como é que é o nome dele? Dória. Raimundo Dória. João Dória é outro. Raimundo Dória. Sim, nós ainda teremos dificuldades. Agora, com relação às imperfeições, a inveja, o orgulho, ainda teremos um pouco, mas não serão mais tão acentuados, tão dolorosamente nítidos como a gente vê no nosso planeta. Porque uma das características é a vitória sobre as nossas paixões. Então, ainda vai sobrar um resíduo, mas não será tão forte, e os indivíduos estarão dispostos a lutar para vencer as suas más tendências, diferente do que acontece hoje, em que a gente parece ter prazer nas imperfeições morais que possui. Perfeito. Tá vendo aí, Dória? Vamos rumo ao mundo de regeneração assim mesmo. Rui Barbosa diz, boa noite, Elahá. Que honra poder perguntar algo a ti. Pergunta, como as más tendências são explicadas em que certas pessoas que, apesar de estarem em famílias com retidão e pensamentos e ações... Eu acho que ele está perguntando como é que a gente explica pessoas que vivem em famílias tão harmônicas e entra uma pessoa tão estranha dentro desse grupo. Nesse sentido mesmo, Isso é uma coisa muito curiosa. Às vezes as pessoas têm a tendência de dizer que se você nasce numa família harmônica, obrigatoriamente você tem que ser uma pessoa linda espiritualmente. E isso não é verdade. Nós temos muitos exemplos de famílias harmônicas que investiram demais na educação de seus filhos e os filhos não corresponderam ao processo educativo que seus pais lhes ofereceram, mostrando que nem sempre a circunstância da educação, a orientação é suficiente para que as pessoas se transformem. Um exemplo clássico disso é Jesus. Jesus foi o mestre de Judas, e Judas se suicidou. Então você, de repente, pode ter todo um aparelhamento de auxílio, orientação, esclarecimento, amor, consolo, mas o indivíduo em si traz conflitos que são maiores do que o apoio que ele possa receber. Ele é tão conflituado que ele pode nascer numa família espírita ou não espírita, mas religiosa, que dê todo o apoio, pais amorosos, mas o indivíduo tem conflitos. Como que isso se dá? Isso se dá por 3 situações diferentes: prova, expiação ou missão. Situação de expiação. Nós temos pessoas que são pessoas interessantes do ponto de vista espiritual, mas elas trazem alguns conflitos no passado. Imagine alguém que foi uma pessoa excelente,
mas ela cometeu alguns equívocos com algumas pessoas. E essas pessoas que, por algum motivo, ela induziu ao erro, ela prejudicou, elas vão renascer dentro do lar dele, dentro do lar dessa pessoa, na condição de filho. Então, ele, de repente, prejudicou alguém e agora essa pessoa está dentro da casa dele e tem a necessidade de educar esse indivíduo, ou uma filha ou um filho que renasce dentro de casa. Você pode ter muitas virtudes e alguns defeitos, e em função desses defeitos, você pode ter prejudicado alguém particularmente, aí essa pessoa vai renascer dentro do seu lar. Imagine que você era uma pessoa que era uma pessoa maravilhosa, muito bondosa, mas você tinha conflitos na área da sexualidade. Os seus problemas de sexualidade podem renascer dentro da sua casa amanhã. E aí você vai ter, como filhos, pessoas perturbadas sexualmente, porque você, apesar de ter grandeza em muitas áreas, na área afetiva você tinha conflitos. Então, por questão expiatória, espíritos podem renascer com você e você tem a responsabilidade de tentar educá-los. Segunda situação, missão. Eu sou uma entidade com uma certa evolução e digo, pode mandar para mim esses 2 que eu dou conta. E aí eu recebo 2 espíritos da pá virada para eu tomar conta. É minha expiação? Não. Eu pedi, eu não tenho nenhum vínculo assim negativo com isso. Eu quis. Eu quero. Você vê, por exemplo, na obra Nosso Lar, a mãe de André Luiz vai reencarnar e terá como filhos o próprio ex-marido e as mulheres com as quais ele se envolveu durante a última existência. Mas ela está fazendo isso por expiação? Não, porque ela quer. Omissão. Eu quero me comprometer em resgatar o pai do André, seu pai, meu filho. E pega o pai do André Luiz e leva para o mundo, para a vida física, junto com as mulheres com as quais ele tinha alguns relacionamentos. Então, eu posso tanto ter pessoas problemáticas no meu grupo familiar, por conta de histórias negativas do passado, expiações do ontem que aportaram no hoje. Eu posso ser uma pessoa que pediu essa oportunidade porque ela gostaria de servir a uma causa e pediu, por exemplo, filhos com determinadas doenças físicas ou mentais para que ele tente ajudar. E uma terceira situação é a situação da prova, porque a situação da prova não tem nem expiação e nem missão. Do curso natural da existência, nós podemos receber em casa alguma entidade que não faz parte do nosso passado, mas que é um espírito problemático e, de repente, ele pega um caminho tortuoso. Então, só para concluir a minha fala, os pais não devem se sentir responsabilizados quando seus filhos tomam um caminho equivocado na vida, porque a responsabilidade é deles, pelo caminho que eles tomaram. Qual é a responsabilidade dos pais? Educar, ensinar. Se os pais não educam e os filhos se desviam, o pai divide com ele a responsabilidade. Mas se o pai educa, se o pai se esforça, se o pai busca todo tipo de orientação e o filho não envereda pelo caminho que ele aponta, a responsabilidade compete ao filho. Se o pai abandona o filho porque ele é incorrigível e vira as costas para ele e se nega de ajudá-lo, o pai passa a assumir parcela de responsabilidade. Em síntese, nós não somos culpados por aquilo que o outro faz. Nós somos culpados por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Se nós fizermos aquilo que a gente tem para fazer, ele tem que fazer a parte que é dele. Agora, eu fiz tudo o que eu podia? Sim. Então, segue a vida em frente. Eu não fiz tudo o que eu podia? Não. Então, você tem parcela de responsabilidade com o erro que o outro cometeu. Perfeito, viu? Jailson Carlos, novamente, ele faz: Jorge Elahá, você poderia nos falar, é uma pergunta bem específica, nos falar sobre a glândula do timo e sua função? De Recife, Pernambuco. Um abraço. Boa noite, Jailson. O timo é uma glândula que ela tem uma função muito mais relacionada com o nosso desenvolvimento orgânico. O timo, ele é grande quando nós somos crianças, e é ele que, de certa maneira, recebe estímulos da hipófise e da tireoide, né? A epífise controla a hipófise controla a tireoide controla o timo. O timo fica próximo do coração. E a função do timo
é estimular o crescimento e o amadurecimento dos nossos corpos. Se você pegar um animal, um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho novinho, e você não vai fazer isso que é maldade, fizer uma cirurgia e tirar o timo desse animal, ele não desenvolve, ele fica atrofia, ele não vira adulto. O timo tem a função de promover o amadurecimento dos nossos corpos. Então, sem o timo, a gente vai virar uma coisa meio estranha, meio esquisita, porque a gente vai envelhecer sem amadurecer. Os nossos corpos continuarão como de crianças, e a gente só vai envelhecer, mas envelhecer ainda como se fôssemos meninos. Do ponto de vista espiritual, não há grandes apontamentos dentro das obras espíritas sobre o timo, até porque depois que nós passamos da fase da puberdade, o timo diminui de tamanho, fica muito pequeno e fica com funções secundárias dentro do organismo. Ele acaba não sendo uma glândula tão importante depois que nós passamos pelo período de transformação secundária das nossas questões de amadurecimento corporal. Perfeito, bons esclarecimentos, viu? Jorge Claber, Jesus disse que os mansos e os misericordiosos herdarão a terra. Que achas? Beijos. Boa noite, meu xará, boa noite. Essa aí é uma mistura da terceira com a quinta das bem-aventuranças. A terceira das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, coisa linda isso, porque às vezes as pessoas estão querendo saber uma receita de como ficar na terra, como não ir embora, o que eu tenho que fazer para que quando a transição vier eu continue na terra. Qual é a receita que eu tenho? E ficam procurando obras, livros, estudando, buscando. Cara, Jesus já resumiu isso numa frase. A terceira frase pública de Jesus foi essa: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, você quer herdar a terra? Você quer permanecer aqui? Então desenvolva a mansidão, pare de brigar, pare de criar confusão. Chega uma certa hora da nossa vida que a gente tem que escolher entre ser feliz ou ter razão. Não escolha ser feliz. Fica teimando, brigando com as pessoas, criando confusão. Oh, meu Deus, não adianta brigar. A gente tem que desenvolver serenidade de espírito, paz no coração, mansuetude. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Brigar, criar confusão. Hoje a pessoa está brigando tanto na rede social por conta de política. É uma briga, se ofendem, rompem amizade. A própria família está brigando por causa de política. Eu nunca vi o Brasil tão dividido como a gente está vendo agora. Isso é uma grande pena, porque esse não é o propósito de nada disso. E eu fico mais triste ainda quando eu vejo alguns companheiros querendo trazer para dentro do movimento espírita as discussões da política lá de fora. Então, o que a gente tem que desenvolver? Mansuetude, para de brigar, para de ficar compartilhando coisas que você não sabe se são verdade. Você publica coisas sobre a vida dos outros, as pessoas têm família, têm filhos, têm netos, e a gente fica publicando. Olha aí! E às vezes é mentira, tá? E a gente fica repassando essas coisas. Nós precisamos ser semeadores da paz e não semeadores da discórdia, da violência, da agressão. Nada que nos aproxima do ódio é boa prática. Então, dentro desta visão, os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque a serenidade de espírito vai garantir a nossa permanência por aqui. Na quinta das bem-aventuranças fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Perdão, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu for misericordioso com os outros, eu receberei misericórdia de volta. Se eu der amor às pessoas, eu vou receber de volta o amor que eu estiver dando. Então, é uma outra realidade diferente. Mas a gente pode até aproximar, né, os mansos dos misericordiosos, e na síntese de tudo isso, podemos dizer que o amor é a chave que nos dará acesso para permanecer no planeta. Então, respondendo a sua pergunta, Jailton, sim, eu acredito. O que é que você acha? Eu acredito nisso. O desenvolvimento da mansuetude é uma grande chave para abrir a porta da gente permanecer
no planeta maravilhoso que a Terra vai se transformar. Que bom. Eu vou responder aqui uma pergunta. Agora sou eu que vou responder, viu, Elahá? Uma pergunta Vamos lá. de Sandra Moreto. Sandra Moreto pergunta: de qual cidade é a transmissão? Sandra, de Ribeira do Pombal, na Bahia, viu? Nós estamos aqui para o mundo. Pertinho de Elahá aqui de vocês. Viu? Eu vou fazer uma pergunta de uma amiga nossa que me endereçou essa pergunta logo cedo, sabendo que você estaria no programa e ela não poderia estar aqui hoje. Perfeito. Digo, olha, então, de Ana Gisele, viu? Ela diz: sabemos que a evolução do fluido vital pelos reinos minerais, vegetais e animais, até chegar ao hominal. Entre o estágio animal e hominal, há um período de transição para a adequação do perispírito animal para o perispírito humano? Esse estágio de transição seria o estágio de seres elementares? E ela diz: não sei se ficou claro. Ficou muito claro, sim. Eu só queria fazer uma correção na pergunta dela. É que ela fala que é a evolução do fluido vital, e não é a evolução do fluido vital, é a evolução do princípio espiritual. O fluido vital é uma substância, não é o espírito, é uma substância. O fluido vital é o que nos dá a vitalidade. Então, o fluido vital ele não evolui pelos reinos até chegar ao homem. Quem evolui é o princípio espiritual. Mas tudo bem, eu acho que foi só uma questão de nomenclatura, mas o resto da pergunta está tudo certinho. Gisele, né? Ana Gisele. Ana Gisela. Você está certíssima. A natureza não dá saltos, tudo é feito milimetricamente. Como é que a gente sai da noite para amanhã? O sol pula de repente assim, pum, e aparece no horizonte? Ou a gente vai vendo o céu vai ficando avermelhado, alaranjado, aí você vai vendo, começa a aparecer um pouco mais de claridade, o sol vai surgindo bem devagarinho, e quando a gente vê, o sol surgiu e já é manhã. É assim que é. A transformação da evolução não é milho de pipoca, que tá como o milho, de repente, dá um salto e plá, virou pipoca. Não funciona assim. Tudo é feito bem devagarinho. E a nossa transformação da condição animal para a condição hominal, ela se dá a partir das várias transformações que a gente passa no mundo físico. O livro Evolução em Dois Mundos possui esse título, Evolução em Dois Mundos, porque ele diz que a evolução não se dá só na Terra, ou seja, os espíritos e os animais, os vegetais, etc., eles não evoluem somente na Terra. A evolução é em dois mundos, evolui aqui, evolui lá, evolui aqui, evolui lá. E aí, o que ocorre? Para que a gente alcance a condição de hominal, a condição do Homo sapiens sapiens, nós temos, sim, várias etapas anteriores de formação dos nossos corpos. E aí, no plano físico, nós temos várias etapas. Nós temos o Ramapithecus, o Australopithecus, o Homo erectus, que já é do... Porque, assim, tudo que tem nome de Pithecus está mais para o macaco do que para o homem. Ramapithecus, macaco de Deus, 12 milhões de anos. Bem mais parecido com o macaquinho do que conosco. Australopithecus, macaco do sul, bem mais parecido com uma estrutura macacoide do que com a estrutura humana. Depois do Australopithecus, você vai encontrar várias transformações do Australopithecus até que ele muda de nome, ele passa a chamar Homo. Quando chega no gênero Homo, aí já tem mais características humanas do que os seus ancestrais. Então, vamos ter o Homo erectus, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem de Pequim, que são etapas posteriores, já do gênero voltado para o gênero humano, à exceção do homem de Neandertal, que não pertence à nossa linhagem. Ele é um período de transição, ele é uma espécie que existiu no planeta,
mas infelizmente nós não descendemos deles. Eles eram mais altos, mais bonitos, mais inteligentes, eles tinham tudo de melhor, mas nós não somos descendentes deles. Eles não conseguiram se adaptar e desapareceram do planeta. Nós descendemos do Homo erectus, que era menor, mais feio, mais truncudo, mais burro. Por isso que a gente é desse jeito. Nós não viemos do homem de Neandertal. O homem de Neandertal foi quem pintou as cavernas. Foi quem teve a ideia de fazer desenho nas cavernas representando a realidade. Eu acho isso de uma genialidade incrível. Quando eu fico olhando a pintura dos homens das cavernas, eu digo, gente, eu não sei hoje pintar como esses caras pintavam. Porque hoje você vê uma coisa desenhada, você, já sei, para desenhar o cachorro, a gente se coloca uma pata aqui, mas eles não tinham nenhum molde para se guiar. O cara tirou da cabeça dele a ideia de desenhar o que ele via. Isso é fantástico. Então, nós passamos, sim, por várias etapas no mundo físico. E, segundo a obra de André Luiz, etapas também no mundo espiritual. E aí você pergunta sobre os elementais. Eles vão aparecer no capítulo 48 e 49 da obra Nosso Lar, falando de alguns espíritos que estavam vinculados às árvores. E ele vai conversar com essas entidades, procurar algum tipo de fluido para ajudar o novo marido da sua ex-esposa. Então, existem esses elementos, que também são citados em O Livro dos Espíritos como sendo entidades que desconhecem, infra-humanos, que desconhecem ainda o que está acontecendo. E aí é possível, sim, que alguma dessas etapas se deem dessa forma. Mas nós não temos, a partir daí, uma relação da doutrina espírita com algumas propostas que aparecem em algumas doutrinas espiritualistas que falam de gnomos, duendes, fadas, etc. A gente não dá para a gente ir nessa direção e enfeitar a doutrina espírita com esse tipo de informação. Mas nós sabemos que um Homo erectus, um homem de Neandertal, um homem de Cro-Magnon desencarnado, ele vai ter que ter novas experiências e, de repente, a partir da inteligência que ele tenha, ele pode estar, de repente, contribuindo em alguma forma na grande organização do universo, como está disposto na questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a evolução das espécies, e lá talvez você encontre alguma partezinha para o que você quer saber. Então, sobre os elementais particularmente, eles podem ter, sim, um contributo. A gente só não pode supervalorizar isso, senão a gente começa a escorregar por um caminho meio sombrio de puxar para dentro da doutrina espírita conceitos que não são deles, como a ideia de duendes, de gnomos, fadas e outros elementos que não constituem base da doutrina espírita. Exatamente, perfeito. Só queria aqui, ela já tem aqui, Arisla Catiana, de Porto Velho, né, está aqui. Então, meu Deus da minha terra, meu Deus! Por isso lê de novo o nome dela. Arisla Catiana. É Arisla Catiana, né? Opa. Porto Velho. Por isso que eu estou parando aqui o programa para dar um abraço, viu? E também nós temos aqui Gina Mantovani, de São Paulo, né? Monte Alto, São Paulo, né? Um abraço aos queridos amigos de outros estados que são tantos aqui, né? Juntando todos. Eu não vou parar para falar um a um, mas estejam todos abraçados, viu? Sintam-se todos abraçados, tá bom? Francis Jaime diz, boa noite, professor Elahá. Francis Jaime, o grande colaborador, parceiro de Chico Buarque, né? Só que esse é com RA, o Jaime outro era com HI. Aí, ó, tá vendo? Gostaria de saber qual a explicação do ponto de vista da doutrina sobre a paralisia do sono e o que fazer para esses episódios se encerrarem. Abraços. A chamada paralisia do sono, para quem não conhece, é um fenômeno através do qual a pessoa inicia o sono, quando ela começa a dormir, o corpo relaxa e o espírito se retira do corpo. E quando a pessoa se retira do corpo, ela se desdobra e muitas pessoas têm medo, porque elas veem seus próprios corpos, elas se percebem fora do corpo.
E aí ela quer acordar, só que ela não consegue encaixar de volta no corpo. Dá um pânico na pessoa, porque ela se sente fora do corpo, ela quer voltar, mas não consegue. É como se o corpo estivesse morto, o corpo está paralisado, mas o espírito está acordado. E a pessoa faz força para acordar e não consegue, grita. Às vezes o marido está do lado e vê a mulher do lado, ela se mexe assim um pouquinho, ela dá uma mexida, ele não sabe. Né? Eu conheço um amigo que a esposa dele passava por esses fenômenos e ele ficava aflito durante a noite, vigiando. Quando ela fazia algum movimento mais brusco, aí ele, acorda, tu tá com problema? Ela, ai, graças a Deus, estava desesperada para voltar e não conseguia. E de outras vezes não era, ele acordava e dizia, não estava, eu estava sonhando, você me acordou no melhor do meu sono. Mas ele fazia porque é difícil para quem está fora, não dá para saber se a pessoa está realmente ou não. A pessoa às vezes dá um gemidinho lento, fecha os olhos, e aí você não sabe se é paralisia do sono ou se é um sonho normal. Então esse fenômeno é um fenômeno muito típico, viu, Francis, das pessoas que estão iniciando o exercício da prática mediúnica. A tendência é que ele desapareça com o tempo. Por quê? Porque você vai perdendo o medo dele acontecer. Ele decorre muito do medo. É o medo de se sentir fora do corpo que faz isso. Você sai do corpo, é igual uma pessoa que está aprendendo a nadar e pula fora da borda da piscina, quando põe o pé que sente que não tem chão, se joga de volta para a borda. Então, a pessoa está se ensaiando para ganhar coragem. E aí, quando a gente começa a sair do corpo e sente que está fora, tenta voltar e, por um processo até de imperícia, não consegue o retorno, porque o corpo parece amarrado, o corpo está como que chumbado com a paralisia do sono. Como fazer para resolver? Não tem jeito. Só o exercício. Então, não tem, vou dizer o quê? Não tem jeito. Você vai viver essas experiências e o que pode ser feito é aprender com a experiência que você não vai morrer. E aí, se acostumar. Desdobrei. Então, agora eu vou sair do corpo com tranquilidade, não precisa ter medo, eu sei que eu volto, dá medinho, mas eu vou fazer o experimento, sai do corpo, aí você consegue sair, você consegue ver a cama, ver o cônjuge. Eu conheço uma pessoa que ela fazia umas coisas incríveis nesse período. Ela desdobrava e dizia, vou lá na sala ver que horas são. Aí ela saía do quarto, ia na sala, olhava o relógio e dizia, são 3h22. Eu vou voltar, vou acordar e vou lá na sala conferir a hora. Aí ela voltava para o quarto, encaixava no corpo, acordava, saía do quarto e ia lá na sala. Chegava lá, que horas que estava? 3h24. Porque tinha sido 2 minutos a diferença entre ela voltar, tentar acordar, sair. Então, ela disse, eu realmente estive aqui. Era verdade, o fenômeno foi real. E isso é fruto da experiência, Francis. A gente vai ganhando uma certeza de que a gente não está morrendo, e aí esse fenômeno da chamada paralisia do sono tende a reduzir até desaparecer, porque a gente vai se asserenando e ganhando confiança em nós mesmos da realização desse fenômeno tão comum e tão normal, que chama-se a emancipação da alma. Então, eis um aqui, viu, Elahá? Eu sofro disso também. Sofro não, passo por isso. Ah, é? É. E não são poucas vezes não, viu? Mas vamos lá, ó. Chegamos mais no final, né, Elahá, programado para 1 hora. Eu não vou causar um sofrimento aqui em Elahá, certo? Então, vou fazer a última pergunta. Eu sinto muito, pessoal, por não realizar tantas outras perguntas que estão aqui nos outros canais também. Não dá para suprir toda essa necessidade, mas fica para uma próxima oportunidade para a gente, né, tê-lo. A gente marca outra. Aí, pronto. Tá vendo aí? Jutaí Lopes, que é daqui de Ribeira do Pombal, inclusive é o presidente da União Espírita de Ribeira do Pombal. Está aqui conosco. Vamos lá, Jutaí diz, caro Elahá, agradecemos muito tua presença na Espiritize.
Muitos de nós têm curiosidade sobre o processo de desencarnação. Como se opera a desencarnação? Há sofrimento nessa separação da alma e do corpo? Todos os fenômenos que são naturais, eles não possuem dor. Então, a gente mover um braço, andar, ele não gera dor, porque isso é um fenômeno natural. Desencarnar também não gera dor, não há dor no fenômeno da morte. O que gera dor é o apego do homem à vida, que não tem nada a ver com a lei natural, tem a ver com a maneira como nós nos comportamos. Na obra Voltei, de Irmão Jacó, ele faz menção a uma substância chamada fluidos gravitantes. O que ele narra? Ele diz que durante a vida física, Deus faz as conexões do perispírito no corpo. Nós estamos ligados ao perispírito no corpo. Na hora da desencarnação, esses laços que vinculam o espírito ao corpo, eles vão sendo desligados e o espírito se desconecta. Seria simples se fosse só isso. Mas em função das nossas próprias imperfeições morais, nós criamos fluidos gravitantes. O que são fluidos gravitantes? Fluido gravitante é você criar uma conexão que é sua com aquilo que você ama. Então, por exemplo, eu tenho uma paixão pela casa que eu comprei, porque essa casa foi fruto de muito esforço, então eu tenho fluidos gravitantes com relação a essa casa. Na hora da minha desencarnação, o que Deus pôs, Deus tira. O que a gente pôs, quem tira somos nós. Então, ele retira os fluidos da vinculação com o corpo, mas o fluido gravitante com a casa, ele não tira. Então, você vai ficar na casa, na condição de espírito, e a casa se torna mal assombrada. Por quê? Porque você fica conectado nela. Então, tem fluido gravitante conectando as pessoas nas casas, pessoas ligadas a fazendas que compram, a carro, aquela geladeira que eu paguei com muito sacrifício, o cara fica grudado na geladeira. Tudo que você desenvolve um apego, você gera fluido gravitante e fica conectado nessa coisa, você fica ligado nela. E, às vezes, você gera fluido gravitante com o marido, com a esposa, porque você fica grudado, aí você tem casa mal assombrada, carro mal assombrado, marido mal assombrado. Por quê? Porque a pessoa desencarna e fica grudada naquilo que ela acha que lhe pertence ainda. Daí, Jutaí, da mesma forma que eu crio fluidos gravitantes com tudo isso, eu posso criar fluido gravitante com o meu próprio corpo. Aí a morte vai doer. Por quê? Porque na hora da desencarnação, o que Deus pôs, Deus tira. Você já está desencarnado, mas pode não estar desenlaçado, porque os laços quem faz somos nós. E aí vamos encontrar pessoas que desencarnam, os laços já estão todos retirados, mas a criatura não larga o corpo, não deixa o corpo. Segue com o corpo para o cemitério, segue com o corpo para a tumba, fica morando ainda por um tempo junto com o corpo, porque não quer largar o corpo que a pessoa, de certa maneira, desenvolveu uma paixão desmedida. Então, a morte dói? Vai depender de cada um de nós. Os espíritos que forem mais evoluídos, quando Deus vier e retirar todos os laços que vinculam o espírito ao corpo, imediatamente nós estamos livres. Mas se nós desenvolvermos paixões pela casa, pelas coisas, pelo outro, pelo próprio corpo, nós vamos sofrer. Vai haver sofrimento que não é real, é um sofrimento que decorre das minhas crenças e que, por conta disso, passam a ser reais para mim, mas que não pertencem à verdadeira lei que Deus estabeleceu para reger o fenômeno da desencarnação. No final, a grande verdade é que o sofrimento não é o inimigo. Ele é um professor. Ele revela nossas fragilidades, mostra nossos limites e nos convida a mudar, mesmo quando isso parece difícil ou doloroso. Parte das dores que vivemos nasce das nossas próprias escolhas, do egoísmo, do orgulho e da dificuldade de amar. Outra parte vem de histórias que ainda estamos resolvendo, de caminhos que começaram antes desta vida e continuam agora. Mas em todos os casos existe um propósito. Nada é vazio. Nada é inútil.
A vida é um processo de aprendizado contínuo, e cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de evolução. Quando você começa a enxergar assim, algo muda dentro de você. A revolta começa a dar lugar à compreensão e a dor começa a dar espaço para o crescimento. Então hoje, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tenta perguntar o que isso está tentando me ensinar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Me conta nos comentários o que ficou dentro de você e se inscreve no canal para continuar nessa jornada de despertar espiritual.